Bom, pessoal, me atrapalhei aqui ao explicar para vocês a questão do choque medular, né? Então, o choque neurogênico é aquela instabilidade hemodinâmica por causa neurológica. Choque medular é uma disfunção fisiológica da medula decorrente do trauma e ela é reversível em até 48 horas, né? Então, a gente utiliza o reflexo bulbocavernoso para diferenciar se o paciente que está com uma paraplegia, se ele está numa situação de choque medular ou se essa paraplegia é definitiva. Então a gente faz o reflexo bulbocavernoso, que é o quê? Compressão da glande e combinada com um toque retal. Se você comprime a glande do paciente e ele tem e não faz a compressão do esfíncter, quer dizer que esse paciente ele está numa situação de choque medular. A medula dele não está funcionando nem mesmo por um arco reflexo. Isto é decorrente de um choque medular. Tem grande probabilidade dele ter recuperação dessa paraplegia, não digo total, mas de boa parte dela. Agora, se o reflexo bulbocavernoso é feito, o paciente está com paraplegia, ele está com paralisia sensitiva e motora da cintura para baixo, e você faz o reflexo bulbocavernoso e o reflexo bulbocavernoso está presente, então ele tem o arco reflexo, mas ele está com a paralisia. Então quer dizer que ele já passou do momento de choque medular e muito provavelmente esta lesão, essa paraplegia, ela é decorrente de uma lesão traumática mecânica da medula. Então tem grande chance, uma secção da medula, então tem grande chance dele não se recuperar. Tá? Então essa é a diferença. Se ficar alguma dúvida, aí, quando você estiver assistindo a aula, me escrevam lá no nosso grupo de estudo que a gente volta a esclarecer. Tá? Então aqui está a grande diferença dos dois. Né? Tá? Bom, então examinamos o paciente. Quais são os exames que eles são úteis? Quais são os exames de imagem que são úteis na avaliação do paciente com fratura de coluna? Radiografia básico, tem que fazer, segue lá o protocolo do ATLS e faz um AP e um perfil de coluna torácica e lombar, principalmente envolvendo a transição da coluna torácica com a coluna lombar. Tá? A radiografia, eu coloquei aqui, que ela avalia osso e de uma maneira grosseira. Então pequenas fraturas às vezes podem ficar ocultas ao raio-x. Então aí para isso eu utilizo a tomografia. Para pesquisar, eu tenho grande suspeita de uma lesão óssea, de uma fratura, mas a radiografia é normal. Então, eu utilizo a tomografia para confirmar o meu diagnóstico, a minha hipótese diagnóstica ou descartar ela. E também, ela serve muito para avaliar as dimensões do canal raquidiano, né, o canal onde as estruturas neurológicas estão passando, serve para planejamento cirúrgico, etc. Né? A ressonância ela também é útil, com duas finalidades, a avaliação de partes moles, parte ligamentar, discos, intervertebrais, etc. E para a avaliação das estruturas neurológicas, medula, raiz, etc. Então, avaliação dessas duas estruturas moles, ligamentos, discos, etc., a questão estrutural e os aspectos neurológicos da coluna, né? Tá? Então vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais a radiografia. O que nós vamos identificar, o que a gente tem que pesquisar quando avalia uma radiografia? Existe um roteiro, né? Tanto na radiografia anteroposterior quanto na radiografia de perfil. Então, vamos lá, na radiografia anteroposterior são esses exemplos aqui. O que nós podemos pesquisar? Primeira coisa, diminuição da altura. Eu meço aqui os planaltos vertebrais e eu vejo que numa determinada vértebra a distância ela diminuiu. Né? Existe um aumento da altura da vértebra conforme mais distal a gente vá. Né? Então, a L1 tem uma altura menor do que, por exemplo, L5. Mas se eu fizer uma média, ele pegar, por exemplo, L2, ela tem que estar na média, entre L1 e L3. Né? Então, quando eu observo uma diminuição abrupta, uma assimetria dessa altura, então eu tenho a suspeita de uma fratura. Ou existe uma perda do paralelismo, platô inferior da vértebra e platô superior. Ele fez isso aqui, e eu vou ver na incidência anteroposterior.
Se ele faz isso aqui, um acunhamento na parte da frente, eu só vou ver no perfil, tá? Mas aqui eu vejo que existe uma diminuição da altura da vértebra, né? Então, a diminuição da altura, a inclinação lateral, uma cifose aguda, porque existe essa deformidade vertebral agora, né? Desalinhamentos, translações, a vértebra transladou para a lateral, pode acontecer, vocês vão ver imagens para frente, né? A fratura do tipo explosão, uma compressão muito forte que a vértebra ela explode, ela vai para frente, ela vai para trás, ela vem para os lados. Então, quando ela vem para os lados, os pedículos que estão aqui, ó, vocês podem visualizar os pedículos, parecem olhos, pequenos olhinhos, né? Então, você vê que nesta vértebra aqui, né, eles estão mais afastados comparativamente com a média, se a gente fizer a média dessa vértebra dessa. Então, eles afastaram, por quê? Porque a vértebra inteira explodiu, né? Então, afastamento dos pedículos é um sinal clássico de fratura, né? Tá? Uma fratura que acunha a parte da frente da vértebra. Então, ela faz isso aqui, ela acunha a parte da frente, faz um aumento da cifose, as estruturas anteriores elas vão se aproximar, as estruturas posteriores elas vão se afastar. Então, eu vou ter um afastamento, um distanciamento dos processos espinhosos. Tá? Então aqui está marcado em caneta os processos espinhosos, aqui, né, a bordinha inferior deles. Então eu noto que neste nível aqui existe um aumento, né, comparado com a média dessa distância entre este e a distância entre este e este aqui aumentou. Então quer dizer que essa vértebra achatou lá na frente, né? Tá? Mas o mais fácil, o que a gente busca em primeiro lugar, porque é mais fácil de identificar, são as alterações na radiografia em perfil, né? Tá? Ainda aqui na incidência anteroposterior a gente tem que olhar os processos transversos que estão aqui, ó. Tá vendo? Porque às vezes ele faz uma fratura aqui, isso dá dor, dá limitação funcional, não é uma fratura instável, não vai instabilizar o paciente, não vai exigir cirurgia, né? Mas vai exigir repouso, né, uso de uma horte, de um colete por um determinado período para tratamento conservador dessa fratura do pedículo. Agora, quando existem fraturas escalonadas do processo transverso, não do pedículo, como eu falei, corrigindo, do processo transverso, vários processos transversos de um lado. Então, quando existem vários processos transversos de um lado fraturado, isso significa que esse paciente ele sofreu um mecanismo de cisalhamento muito forte. Então tem que obrigatoriamente avaliar a pelve desse paciente, a articulação sacroiliaca. Existem relatos, inclusive, associação com lesão renal, arrancamento de pelve renal por causa de lesão desse tipo por cisalhamento. Então uma fratura não é importante, a gente faz o diagnóstico e trata, mas quando existem fraturas escalonadas, essa lesão ela é maior do que ela está aparecendo. Voltando aqui para a incidência radiográfica de perfil, né? Então nós vamos novamente olhar o formato da vértebra, tem que ter esse formato de retângulo, no qual a altura anterior ela tem que ser igual à altura posterior. Se essa altura anterior ela é menor, como a gente vê nesse caso, ó, como aqui sumiu realmente o formato de um trapézio. Tá? Então isso quer dizer que essa vértebra ela sofreu uma compressão na parte da frente, ela achatou na parte da frente, a parte de trás ela está íntegra, né? Então isso aqui é um acunhamento, né? Também nós vamos visualizar o distanciamento dos processos espinhosos na incidência em perfil, né? Tá? Vai ter um aumento, uma perda da lordose lombar, um aumento ou uma cifotização local, né? Pode acontecer essas translações, essas luxações, esses desalinhamentos aqui, porque se eu traçar uma linha longitudinal anterior, ela tem que ser uma linha harmônica, se eu traçar uma linha longitudinal posterior, ela também tem que ser uma linha harmônica sem nenhuma quebra aguda. Aqui mais um exemplo, a gente visualiza bem o formato da vértebra, que é completamente diferente das demais ali, tá? Quando existe uma fratura do tipo acunhamento, pode ter uma deformidade do tipo cifose, existem maneiras de medir essa cifose, a gente faz os cálculos, e porque existe um grau que a gente aceita, né? Então, por exemplo, menor do que 20, 30 graus, vai recomendar um tratamento conservador, maior do que 30 graus, essa deformidade ela pode trazer consequências biomecânicas, dor crônica, então é recomendado cirurgia, né? Tá? A mesma coisa o acunhamento, né, da parte da frente, se você tem um acunhamento de até 50% da altura da vértebra,
é recomendado um tratamento conservador. Se esse acunhamento ele é maior do que 50%, vai gerar deformidade do tipo cifose, pode provocar dor crônica, com o tempo pode acontecer uma compressão neurológica evolutiva. Então o ideal é operar o paciente com uma cifose, com um acunhamento maior do que 50%, tratar ele de maneira cirúrgica, tá? A tomografia ela é muito útil, ela complementa o diagnóstico, ela dá uma ideia melhor da morfologia da fratura, do comprometimento do canal, ela é essencial, é fundamental fazer. Por exemplo, olhem esta imagem, um corte axial, são 3 cortes axiais, e aqui a gente visualiza o canal e ele foi invadido por um fragmento, aqui quase que todo invadido. Aqui a gente vê um fragmento bem grande lá, né? Então, isso aqui não é possível visualizar no exame de radiografia simples, de perfil AP, né? Então, é fundamental fazer a tomografia para avaliar isso, tá? Quando esse canal ele é invadido até 50%, é possível o tratamento não cirúrgico. Quando ele é invadido mais do que 50%, aí não tem jeito, tem que operar, tá? A ressonância, então, ela serve para avaliar as estruturas neurológicas e ela serve para avaliação das estruturas moles. Por exemplo, existem lesões da coluna que não acontecem na região óssea, né? Então, por exemplo, o paciente faz um mecanismo de hiperflexão. Ele pode fazer somente uma ruptura complexa ligamentar dos ligamentos interespinhosos na parte posterior, no que a gente chama de arco posterior, sem fratura. Então ele vai fazer uma tomografia, não vai se visualizar fratura, a radiografia vai ser normal, mas ele tem uma instabilidade que vai trazer problema para ele para frente. Então essa lesão ligamentar, inclusive, ela tem indicação de tratamento cirúrgico e ela tem que ser identificada através do exame de ressonância magnética, tá? Então aqui é um corte, a gente vê a medula aqui, o início da caldequina, aparentemente tudo bem, né? Quando a ressonância é útil? Quando existe déficit neurológico não compatível com a lesão até então diagnosticada, tá? Ou seja, tem déficit neurológico, mas você faz uma radiografia e uma tomografia normal. E quando a gente quer avaliar o complexo ligamentar posterior, tá? Existem diversas classificações, a mais simples e bastante usada é a classificação de Dennis, que divide a vértebra em 3 colunas. A coluna anterior é o meio para frente do corpo vertebral. A coluna posterior é a metade posterior do corpo vertebral. Desculpe, a coluna do meio é a metade posterior do corpo vertebral e a coluna posterior é o arco posterior, formado pelo processo espinhoso, processo transverso e todo o complexo, as facetas articulares e todo o complexo ligamentar, tá? E utilizando aqui a classificação de Dennis, que ela é uma classificação relativamente recente, né? Ela também subdivide conforme o tipo de mecanismo de trauma. Então esses aqui são os mecanismos de trauma mais comum. Compressão, né? É uma carga axial, faz uma carga axial com flexão. Então cai em pé e flete, ou sofre um acidente de carro e faz uma hiperflexão, tá? A fratura em explosão, que a vértebra explode em todas as direções, ela é decorrente do mecanismo de trauma axial, uma queda de altura, cai sentado ou cai em pé, tá? Aí vem as fraturas que acontecem em flexão e distração combinada, né? Então faz flexão na parte da frente e distração na parte de trás, tá? Ou ela faz uma lesão ao contrário, faz uma distração da coluna, né? Tá? E as fraturas luxações são as lesões combinadas, os traumas mais complexos, né? Aqui é uma outra classificação, fica interessante só para visualizar os tipos de fratura que acontecem, né? Uma lesão que acontece ao nível do disco, né? Então o raio-x é normal, a fratura ela vai acontecer no arco posterior e no corpo não, ela é uma lesão que acontece ao nível do disco, né? Tá? Bom, vamos lá. Como é que a gente trata uma lesão, uma fratura de coluna? O tratamento, a escolha se é tratamento conservador ou se é tratamento cirúrgico, vai depender de alguns fatores. Integridade neurológica, né? Se tem algum grau de dano neurológico, independente do exame, cirurgia, tá? Se tem instabilidade vertebral, e essa instabilidade ela é mensurada através da deformidade, o grau de cifose, do grau de acunhamento, né? Então uma cifose
Um acunhamento que faz uma cifose de até 30 graus é tratamento conservador. Um acunhamento que faz uma diminuição da altura de até 50% do corpo da vértebra, tratamento conservador. A invasão do canal medular de até 50%, tratamento conservador. Fugiu desses limites, tratamento cirúrgico. Esta é a regra, mas claro que se tiver um paciente politraumatizado com fratura de fêmur, fratura de pé, fratura de perna, né, TCE, etc., e as lesões, as deformidades que num paciente sem politrauma, né, por exemplo, as deformidades, os desvios, eles estão dentro do limite para tratamento conservador, mas ele é um paciente politraumatizado, então ele pode sim receber uma indicação de tratamento cirúrgico, tá? Vamos lá. Existem fraturas menores, né, decorrente de contração, espasmo muscular, contratura muscular muito forte. Por exemplo, aqui as fraturas isoladas do processo transverso, nesse caso ela não é isolada, tem uma, duas quebradas aqui. Essa aqui é a fratura que o Neymar teve lá na Copa de 2010, se eu não me engano, ou 2014, agora não me lembro, tá? Mas foi uma das fraturas que tomou uma joelhada nas costas e fez essa fratura aqui, né? Tá? Isso é público, não tem problema em falar, porque é público, está na internet e tudo mais. Tá? Então, existem fraturas isoladas do processo transverso, do processo articular, e essas fraturas a gente trata de maneira não cirúrgica, de maneira conservadora, com órteses, medicamentos para conforto, para alívio de dor, etc. Né? Tá? Aqui nós já falamos, cifose de até 30 graus, 50%, enfim, a gente trata com órtese. Tá? Aqui também nós já falamos os critérios para indicação de tratamento conservador ou tratamento cirúrgico: cifose menor que 30 graus, achatamento menor do que 50%, comprometimento do canal medular menor que 50%, é possível tratamento conservador. Essa aqui é uma tomografia típica de uma explosão. Fragmentos se projetam para frente, se projetam para trás e para os lados. Então a vértebra de fato ela explode. Tá? Quando esses valores eles estão acima do aceitável, então o paciente vai receber uma indicação de tratamento cirúrgico. Tá? Aqui é um exemplo de uma cirurgia que é feita por via anterior e por via posterior. Então, a via anterior reconstrói a altura da vértebra, se utiliza essas gaiolas metálicas preenchidas com enxerto ósseo para manter a altura, e é complementada a fixação através destes sistemas de parafusos transpediculares, parafusos pediculares que vêm pela parte posterior, através do pedículo, atingem e fixam o corpo da vértebra, né? Tá? São cirurgias grandes, feitas em 2 momentos normalmente, né? Tá? Aqui é uma fratura em especial, uma fratura, infelizmente ela não é frequente, mas é uma fratura que acontece por distração, né? Por distração quando faz uma hiperextensão, decorrente da fixação somente abdominal do cinto de segurança. Cada vez ela está menos frequente, graças a Deus. É a fratura do tipo Chance, tá? É uma fratura transversa que acontece por distração, então é como se tivesse rasgado o osso, né? E às vezes essa lesão ela acontece ao nível ligamentar. Então tá aqui a tomografia, né? Tá? Neste caso tem uma pequena fratura, mas a fratura ela não chama tanto atenção. Por essa tomografia, essa fratura receberia uma indicação de tratamento conservador, porque não tem uma cifose maior do que 30 graus, não tem um acunhamento maior do que 30 graus, 50%, e não tem uma invasão do canal medular maior do que 50%. Porém, tem ruptura ligamentar. Vejam esse hipersinal aqui na região ligamentar atrás. Então esse paciente ele vai receber uma indicação de tratamento cirúrgico em decorrência da lesão ligamentar ao nível posterior lá, tá? As fraturas complexas que envolvem mecanismos mistos, cisalhamentos, isso aqui com certeza tem dano neurológico. Então se existe dano neurológico, já é recomendada a cirurgia, independente do padrão de lesão óssea, né? Então esses pacientes eles vão receber a indicação de tratamento cirúrgico, tá, pessoal? Então isso seria para a aula de hoje sobre as lesões traumáticas da coluna, né, fraturas de coluna tóraco-lombar, tá? Então eu vou postar essa aula em seguida e a gente está à disposição aí no nosso grupo de WhatsApp
para tirar as dúvidas, certo, pessoal? Boa tarde a todos e um bom final de semestre.